Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai para o nosso segundo vídeo aqui falando de análise de risco focado no licenciamento ambiental, tá? Hoje a gente vai explorar mais as questões do risco dentro do licenciamento, passando por cada etapa e pegando mais ou menos as questões, os itens que dão mais problema quando você vai fazer uma análise de licenciamento ambiental, tranquilo? Então acompanha com a gente no vídeo para você ter essas informações que são importantes e é onde tem mais conflito ali na relação entre poder público e empreendimentos, tá? No mais, a apresentação, tá, desse vídeo está disponível aí no link, é uma apresentação no formato Prezi, então ela fica online para vocês. Quem quiser ter acesso à informação é só clicar no link que está aí embaixo. Outra informação que está na descrição também é a nossa lista no Telegram, que é onde a gente costuma trocar informações, eu mando material, mando notícias para vocês da área de meio ambiente, certo? Ultimamente a gente tem discutido bastante questão de gerenciamento de áreas contaminadas e o licenciamento ambiental. Então quem quiser, que tiver interesse, se inscreve lá na nossa lista de transmissão do Telegram. E no mais, deixa seu like aí para prestigiar nosso trabalho e se inscreva no canal ativando a notificação do sininho para estar sempre recebendo as informações de quando a gente publicar um material, fizer uma live ou qualquer outro tipo de ação que a gente produzir aqui no canal no YouTube, tá bom? No mais era isso, obrigado, até mais. Bom, e aí quando eu vou olhar para as etapas de licenciamento ambiental, e aqui como eu falei em parcelamento solo, vamos pegar que, grosso modo, a maioria deles vão ser a partir do licenciamento trifásico. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai olhar primeiro do instrumento. Quando a gente for olhar o estudo de caso, a gente vai pegar, uma vez que o licenciamento rodou, como é que eu vou atuar no risco ali dentro. Então a gente vai trabalhar com a fase de licença prévia, licença de instalação e de operação. Cada uma delas preconiza um tipo de análise. Quando eu estou falando de licença prévia, eu quero comparar o que eu quero colocar de projeto, barramento, parcelamento de solo, rodovia, seja lá o que for, tá? Com o local onde ele vai ser instalado, ou com o local que ele vai passar. Uma vez que eu olhei aqui e é viável, ou seja, o meio ambiente suporta aquele empreendimento, eu vou passar a analisar o quê? Qual é o projeto que você vai colocar ali. Então você, empreendedor, vai entregar um projeto e a gente vai analisar. Nesse contexto ambiental aqui, esse seu projeto é pertinente ou não? E se ele não estiver adequado, tem como a gente corrigir e como corrigir, tá? E uma vez que essa fase é superada, ou seja, foi apresentado um projeto e ele foi aprovado, eu entro na fase de operação, tá? Então agora o meu empreendimento vai rodar. Se for uma rodovia, vai trafegar carro. Se for um conjunto habitacional, vão haver pessoas morando. Se eu estou falando de um barramento, ele vai passar a reter água, tá bom? Então, de acordo com a característica que a gente tem aqui, a gente vai ver que tem o quê? Diferentes riscos, tá? Bom, se eu estiver falando da fase de licença prévia, o que seriam os riscos ao meu empreendimento? Restrições fundiárias e urbanísticas, ou seja, sei lá, quero colocar um posto de gasolina, comprei um lote para colocar um posto de gasolina. Quando eu vou fazer consulta aos órgãos municipais, ou no caso do Distrito Federal, uma região administrativa, ele vai lá e me fala, esse lote que você comprou não pode receber um posto de gasolina. Isso é uma análise que eu deveria ter feito previamente e não fiz. Agora o meu empreendimento não vai sair do papel, por quê? Porque eu comprei algo errado. E isso acontece bastante. Tá? Hoje tem uma ferramenta que chama Náutico, autorronerosa, que você consegue mudar a destinação do lote. Mas aí pensa o seguinte, você pagou pelo lote e depois você vai pagar de novo para mudar a destinação do lote. Então o custo de corrigir essa sua falha ali vai ser bem alto. Então a autorronerosa é bem cara. Tá? Restrições ambientais. Ou seja, dependendo do tamanho do lote, aqui no DF a gente tem uma realidade de o nosso módulo rural ser bem pequeno, 2 hectares. Dependendo da situação do local que você está, o seu lote inteiro ele vai cair no área de restrição, por exemplo, o APP. Então você comprou um lote que você praticamente tem que ficar olhando para ele e conservando. Então é uma análise que você poderia ter feito de forma prévia. Presença de espécie endêmica. A gente tem um peixe que chama pirá Brasília. Ele só acontece aqui em Brasília. Então imagina que de alguma forma você vai trabalhar, pensar em algum empreendimento, uma região próxima a ele, você vai ter problema. Porque se ele só acontece naquele local, dificilmente você vai ser autorizado a funcionar. E se for, vai ter N ferramentas de controle. Tá? E demora de emissão de termo de referência, que seria o quê? Dependendo da complexidade do empreendimento, o tempo de referência, ou seja, tudo que você tem que estudar é muita informação, é muito grande. Esse tempo que demorou, sei lá, o dólar subiu. Eu tinha tanto para fazer investimento, agora que o dólar subiu, com o que eu tenho de recurso, eu compro metade dos equipamentos que eu deveria ter comprado. Então tudo isso interfere no nosso planejamento, tá? Bom, pensando na lógica de projeto, problema no projeto básico, tá? Isso aqui é uma discussão que a gente ainda existe, que seria o quê? O projeto básico, na minha opinião, tem que ser apresentado na fase de licença prévia.
Tem local que aceita o projeto básico na fase de instalação. Só que aí pensa o seguinte, quando você vai instalar alguma coisa, você instala com base no projeto básico, considerando o projeto básico, ou você vai instalar considerando o projeto executivo? É projeto executivo. Então, na fase de licença de instalação, eu tenho que ter o quê? Um projeto executivo. Tá? Enfim, atraso no cronograma, pega agora, por exemplo. Agora, se a gente pegar o TT, a gente está falando de obra de grande vulto, a gente já deveria ter isso, com certeza eles têm isso pensado. Mas vou trabalhar com a parte ali de aterro. Na época de chuva eu não vou fazer aterro. Tá? Mas se eu estou pensando em empreendimento pequeno, eu vou fazer uma casa e tenho que aterrar uma área, que eu tente construir essa casa, fazer esse trabalho de aterro quando? Maio, junho, julho, agosto, é porque não chove. A água que vai entrar ali eu controlo, por quê? Sou eu que estou ofertando a água. Se eu vou trabalhar com aterro em novembro, dezembro, por aí vai, eu posso contratar mão de obra, tá? E esses caras vão passar o quê? 10, 15, 20 dias parados. Por quê? Porque não tem condição de fazer aquele trabalho. Então isso é algo que a gente tem que pensar. E isso é um dos exemplos de cronograma. O cronograma pode atrasar por N situações. Tá? E aí, inadequação do projeto, que aí a gente já discutiu um pouquinho antes. Tenho o meu projeto, tenho minha área. Quando eu vou colocar meu projeto no local, eu vejo, estou colocando ele em cima de uma área de restrição, seja uma APP ou uma reserva legal. E isso já tem um caso que a gente pegou para analisar no IBRAM. A pessoa tinha um empreendimento na área rural, e aí falou, meu empreendimento vai ser assim. Então, primeiro, ele me entregou um mapa de restrição ambiental, e depois falou, meu empreendimento está aqui. Mas eu falei, no mapa que você me entregou, seu empreendimento está em cima da APP e da reserva legal. Isso não pode. Então, de novo, é uma análise prévia que vai, como eu vou falar, vai estar em impacto no empreendimento. Descumprimento de norma técnica, tá? É outro caso, que aí é pensando em parcelamento de solo, oferta hídrica. Eu concebi um parcelamento de solo para, sei lá, 1000 pessoas. Para isso eu preciso de X outorga de água para estar abastecendo essa galera. Na hora que eu vou lá obter a outorga, eu obter metade da outorga que eu queria. O que eu vou fazer se eu tenho água só para metade da população? Então eu vou ter que rever todo o meu investimento. Tá? Bom, e na fase de operação eu posso ter o quê? Na hora da instalação do meu projeto ali, a instalação não está conforme, ou seja, o que foi instalado tem problema em relação ao que foi pensado no projeto, ou a instalação foi mal feita. Tá? Ausência de monitoramento, ou seja, passou a operar, eu não consigo entregar resultado de monitoramento. E a gente viu quando a gente estava discutindo risco que uma das formas de prevenção de risco é o quê? Eu estar o tempo inteiro pastorando o empreendimento para que ele não se desvie do alcance do objetivo dele. Tá bom? Bom, descumprimento de condicionantes, ou seja, você recebe uma licença, ela vem com uma série de medidas que você tem que tomar durante todo o empreendimento para quê? Para que ele cause o mínimo de dano ambiental possível. Então, se você atua de alguma forma descumprindo isso aqui, o órgão ele pode mudar sua licença, ele pode suspender sua licença ou até mesmo cancelar. Imagina que você faz um monte de investimento por descuido, tá, no cumprimento disso aqui, o órgão vem lá e suspende sua operação. Pensa no caso de algo que trabalha com posto de gasolina, um mês fechado, sem gerar receita. O salário de funcionário tem que ser pago. Imposto por aí vai, tudo tem que ser pago. Então você não pode dar uma mancada dessa. E perda de prazo de renovação de licença. Porque tem um instrumento na renovação de licença que é como se a gente fala de uma prorrogação tácita, ou seja, você fez o pedido, o órgão não analisou em tanto tempo, a sua licença ela continua valendo até que o órgão se manifeste. Mas tem um prazo para isso. Se você perde esse prazo, aí você fica sem a licença. Tá? E aí, de novo, a sua operação foi comprometida. Tá bom? Bom, e aí no caso do nosso estudo de caso aqui, tá? A gente vai falar de um parcelamento de solo, tá? Aqui em fase de regularização. Então, o primeiro detalhe aqui que a gente vai observar é o seguinte. Quando a gente fez a nossa discussão sobre risco, eu falei que o nosso risco era pensando de que forma? Eu vou trabalhar preferencialmente de forma preventiva. Então, sempre que eu vou falar em risco, eu estou fazendo o quê? A partir daquilo que eu quero alcançar, eu vou construir um modelo que eu consiga ver todos os empecilhos possíveis para aquilo ali. No nosso caso aqui, e aí quem é de Brasília já conhece a realidade, é um parcelamento só em fase de regularização. Ou seja, existia uma área e ela foi ocupada de forma irregular. Tá bom? Então, isso é um empreendimento que já existe. Tá bom? Outra, parte do empreendimento vai ter uma realidade de relevo suave e outra a gente vai estar na parte de quebra de relevo. Tá? Pela imagem aqui, a gente não vai conseguir ver de cara. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho melhor. E ele tem uma área com grande concentração de curso d'água. Então, tem uma série de fatores que a gente vai discutir aqui, que daqui a pouco a gente vai ver o quê?
que na hora de fazer uma análise de risco, existe um grupo de propriedades que pode estar numa situação de risco de quê? De, sei lá, vai desbarrancar alguma coisa assim e vai levar a casa. Tá? E aqui eu peguei uma parte do Jardim Botânico, ele é todo acidentado, que é a região ali do Ribeirão Taboca, que vai alimentar o São Bartolomeu. Então, só para a gente ilustrar aqui, ó, se eu pego essa região, eu estou vendo que aqui ó, é uma região bastante acidentada. Tá? Aqui segue um curso d'água que vai para lá no São Bartolomeu. Tá bom? Então aqui eu tenho uma região plana. Tá? Nessa área aqui ela é bem favorável, ela é bem tranquila. Para cá que eu vou começar a ter problema. Então a gente vai começar a inferir o quê? Todas as habitações que estão nessa região aqui mais acidentada, ó, dependendo do que a gente encontrar ali, a gente vai ter uma situação de risco. E aqui a gente não vê, mas quando a gente está no local, que a vegetação acaba atenuando. Mas tem casas ali que você vai ver o quê? Você vai andando, aí você acha que vai vir, não, agora é desbarrancado, então eu vou ter um relevo inclinado. Não, você tem uma quebra, você tem um abismo de fato. A diferença é que a vegetação não te mostra isso. Até durante a vistoria isso era um perigo, porque você está andando e do nada acaba o piso. Parece desenho, até desenho animado. Tá? Então, para a gente só imaginar a questão do relevo aqui, eu trouxe aqui duas imagenzinhas que eu fiz ontem à noite. Isso aqui é o relevo da região, com curva de nível distante entre si de 5 em 5 metros. Tá? Isso aqui eu peguei do Geoportal, então isso aqui é o dado oficial do governo. É um dado gratuito, qualquer pessoa pode pegar isso aí. Tá? Então a gente vê que aqui nessas regiões aqui das drenagens, ó, de fato, a região é bem acidentada. Se eu coloco a curva de metro em metro, que é nesse caso aqui, enfim, a gente já nem enxerga. Então a gente tem noção que de fato é uma área bastante acidentada. Essa curva de metro em metro aqui, se eu não me engano, ela foi feita por levantamento a laser. Então ela tem uma margem de precisão bastante alta. Tá? Então, enfim, quando a gente vai pegar uma região dessa aqui, principalmente na região de quebra, tá? Vou só voltar para a imagem que fica melhor de mostrar. Tá? De quebra de relevo, a gente vai ver o quê? Estou tendo uma região onde eu tenho solo raso, tá? Ou seja, a região é inclinada. Qualquer solo que se forma ali, quando chover, vai levar. Tá? Dependendo da geologia, eu posso ter uma região de fratura, alguma coisa. Coloquei o empreendimento, ele vai ruir. Tá certo? Tem regime hídrico aqui de nascente, ou seja, às vezes a água pode estar muito alta na época de chuva. Tá bom? Então, na hora de eu construir um modelo pensando no quê? De uma parte dessa aqui ceder e levar a casa, é alta. Tá? E é o modelo que a gente tem aqui na frente. Só avançar isso aqui. Bom, e além disso, quais são as restrições que a gente encontra ali no local? Tá? A gente vai ter as restrições da Lei 6766, que é a lei que trata de parcelamento de solo urbano. Então ela traz uma série de restrições para que determinados locais não recebam parcelamento de solo urbano. Então esse aspecto da lei que eu estou falando aqui é o seguinte: locais com essas características não devem receber parcelamento de solo urbano, em hipótese alguma. Tá? E temos o Código Florestal quando a gente for falar de nascente. Além disso, a gente vai ter algo que eu já discuti. Questão de restrições ambientais, de morfologia, solo, declividade e presença de nascente. Então, quando eu pego a lei 6766, deixa eu só ver se pelo menos o texto está certo. Tá, o texto está certo. Ignora esse cabeçalho aqui. Então, de acordo com a lei 6766, que trata de parcelamento de solo, está aqui, ó, somente será admitido parcelamento de solo para fins urbanos, e aí especifica a quantidade de áreas, e depois ele coloca um parágrafo único aqui, taxativo. Não será permitido parcelamento de solo em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas das autoridades. Ou seja, se você quer ocupar essa área, você vai ter que me apresentar um estudo geotécnico comprovando que essa área tem capacidade de suporte para o seu empreendimento. Tá? E em terrenos com condições geológicas que não aconselham a edificação. Então você tem esses dois pré-requisitos. A regra é, nessas áreas não ocupa. Tá? E na primeira aqui eu tenho uma exceção de que me apresente um estudo geotécnico comprovando que essa área tem condição de receber aquele teu empreendimento. E o Código Florestal, tá? Que ele traz a questão de encosta com declividade superior a 45% ou áreas de nascente, que a gente vai estabelecer o quê? Imagina que esse púlpito aqui é uma nascente, eu vou estabelecer um raio de 50 metros ao redor dele, não cabe ocupação. E aí tem uma discussão muito grande que seria o quê? Com relação a nascente perene ou intermitente. E já tem uma decisão da STF falando o quê? Que mesmo quando a gente tiver uma área de curso de brotamento de água intermitente, vamos assim chamar,
ele também vai ter que ter respeitado essa área de preservação. Tá? Então isso já é decisão do STF, então não tem mais o que se discutir sobre isso. Então, para todos os efeitos, isso aqui é mais um fator de restrição que a gente tem para quê? Pensando no empreendimento de parcelamento de solo. Tá? Bom, e aí vamos observar a questão dos mapas que foi elaborado aqui. Esse trabalho aqui, ele foi feito na análise de parcelamento de solo, ele foi feito pelo Danilo, que trabalhava com a gente lá no IBRAM, hoje ele está na Inframérica, que ele é geólogo. Tá? Então esse trabalho dele aqui, lá dentro a gente considera como uma obra-prima, que foi um trabalho muito bom. Então a primeira coisa que ele fez aqui nesse caso, olhando essa parcela em particular, fez o quê? A partir do momento que eu estabeleço aqui o curso d'água, eu vou colocar o que a gente chama de buffer, que seria o quê? Aquela faixa de segurança do curso d'água. Tá? Então nesse caso aqui era de 30 metros. Além disso, todos os locais que eu identifiquei a nascente, ele colocou essa parte circular aqui, que seria o quê? Esse raio de proteção da nascente. Tá? Então em alguns pontos a gente vai ver que tem o quê? Eu tenho a sobreposição da nascente, tá? Com a faixa de proteção do rio. E aí o que a gente faz? Coloca a camada aqui dos lotes, essa camada também está disponível no Geoportal, e aí eu vou observar o quê? Quais são os lotes que apresentam restrição em termos de quê? De APP, de nascente e curso d'água. Então, de novo, se eu estou pensando no parcelamento de solo que eu vou construir, esses locais aqui, principalmente que está marcado em vermelhinho aqui, ó, seriam locais que eu não iria colocar a edificação. Por quê? Eu sei que é restrição. E aí, de novo, a ocupação aqui não foi feita da forma correta. Primeiro veio a ocupação e depois está vindo a regularização. Tá bom? Então, nesse caso aqui, de pensando no objetivo do nosso empreendimento, seria o quê? Eu construir um parcelamento de solo, essa área aqui a gente teria que acabar fazendo o quê? Excluir do projeto. Tá? É uma área que ela seria intocada. Então, nesse caso aqui, foi mapeado quais os lotes têm o quê? Contato ou confrontam com a área de preservação permanente. Tá? Um outro mapa que a gente tem aqui, ó, que é o mapa de quê? De suscetibilidade e deslizamento de massa. Então, quando eu cruzo aquelas informações que a gente discutiu ali, peguei as curvas de nível ali e vi como é que é a declividade. Peguei a questão do solo que é raso. Aqui vai entrar a questão de geomorfologia, geologia e por aí vai. Você constrói um modelo e a partir desse modelo você vai fazer o quê? Eu vou ver quais seriam as habitações que estão em área de risco. E aí a gente vai ver que em alguns casos, por exemplo, essas aqui de baixo aqui, ó, para quem está ali, a gente vai ver que elas estão numa faixa que está com o quê? Com risco entre 30% a 50%. Só que pensa o seguinte, dependendo de quando isso foi edificado e de quando foi feito aquele levantamento laser que eu falei das curvas de nível ali, pode pegar o quê? Uma área que já foi aterrada. Então a declividade foi suavizada. Tá bom? Mas de qualquer forma, a gente vai ver que eu tenho um conjunto de habitações aqui, ó. Tá? Deixa eu ver onde mais aqui. Essas aqui estão próximas, enfim. Aí estabelecer essa margem de segurança também seria o caso de se discutir, que estão numa área que eu tenho um risco de desmoronamento, de deslizamento ali. Tá? E aí pensa o seguinte, se eu estou falando de um parcelamento de solo novo, isso aqui é um modelo conceitual. Então, essas regiões eu vou evitar por quê? Porque eu tenho um risco de que venha abaixo. Agora, isso está instalado. Certo? Então a gente já superou a fase de fazer a previsão do modelo. Agora a gente vai atuar como? Controlando. Então, quem me garante que essas habitações que estão nessa região aqui, se tem, e aí tinha casos que a gente já verificou, tinham casos lá que estavam em pé, o aterro que foi feito, era um muro de arrimo da espessura desse púlpito aqui quase, muito alto, e tem um caso de um condomínio específico lá que o condomínio, se as casas vierem abaixo, elas vão cair em cima de outro condomínio que está embaixo. Essa região aqui é muito acidentada. Então o que acontece? Quem garante que a manutenção está sendo feita? Um caso lá que a gente viu, a gente estava lá. Esse muro de arrimo que a gente fala, brincou que era praticamente uma fortaleza do Game of Thrones, ele estava tendo erosão no pé do muro de arrimo. Tá? Então eu tenho um muro de arrimo excelente. Mas eu não estou dando a devida manutenção, não estou prestando atenção na drenagem e ele está tendo um processo erosivo no pé. Então pode acontecer de quê? Ele vai desbarrancar, é um muro gigante e tudo vai vir abaixo. Tá? Então a gente tem essas questões que a gente vai ter que analisar. E isso aqui, quando a gente encontra essa situação, vai pensar o quê? Tem como fazer regularização ambiental disso aqui? E aí, por consequência, não regulariza ambientalmente, eu não vou regularizar fundiariamente. Num caso extremo, eu vou fazer o quê? As casas, tá? Não todas aqui, mas por exemplo, no fim do trabalho, todas as casas que forem identificadas, os lotes, na verdade, nessa situação, eles vão ter que ser desconstituídos. Tá? Ou, se eu tiver um exemplo mais branco, só parte do lote está numa situação de risco.
Tudo bem, essa parte do seu lote vai ser uma área não edificante, você não vai fazer nada com ela. Então eu vou numa restrição mais grave, que seria o quê? Tem que tirar tudo, porque ali é uma situação de risco, não tem como deixar uma pessoa morar ali. Tá? Há situações mais brandas. Seria o quê? 1 metro do meu lote está na faixa de risco. Então essa área de 1 metro do seu lote ela vai se tornar área não edificante. Você não vai construir nada ali. E além disso, a gente teria que trabalhar de forma o quê? Sempre está trabalhando com um controle efetivo de qualquer problema de processo erosivo. Bom, e aí, só cruzando a informação, quando a gente vai observar esse mapa aqui que pega a declividade da região, a gente vai ver que, de novo, a declividade é um fator determinante aqui em função do risco. Tá? E aí, o trabalho que foi feito, que a gente pegou as informações para servir de subsídio aqui, está no processo, mas é um trabalho gigantesco. Esse estudo geotécnico ficou muito grande. Então, para discutir ele aqui, ia tomar muito tempo. E aí, uma questão que bom, eu prefiro discutir aqui agora do que lá na frente, seria o quê? A qualidade da informação que a gente tem para gerar esse modelo aqui. Tá? A curva de nível é a informação de maior qualidade que a gente tem. Por quê? Foi uma curva de nível tirada por laser, metro em metro. Então, quando você voa ali, você faz a nuvem de ponto laser ali, você consegue extrair uma informação com essa qualidade. E aí vai ser um trabalho similar ao que eu estou falando com o drone ali. Na hora que a primeira coisa que eu faço com o laser, ele tira o modelo de superfície. Ele não tira o modelo de terreno. Depois eu vou fazer o quê? Eu tenho os pontos que atingiram a copa de uma árvore, e eu tenho os pontos que atingiram a superfície. Eu faço um trabalho de limpar esses pontos. Eu vou trabalhar só com os pontos que chegaram à superfície. Tá? E aí eu tiro meu MDT. Outra, mapa de solos. Se eu vou trabalhar, se isso aqui foi considerado um mapa de solos da Embrapa, é um mapa de solos que eu tenho uma escala de 1 para 100.000. A escala é muito pequena para um trabalho desse detalhe aqui. Por quê? O lote aqui que eu estou trabalhando é pequeno. Tá? 1 centímetro no mapa desse é 1 quilômetro na realidade. Então, o modelo do meu mapa não é bom. E outra, eu já vi o pessoal fazendo mapa de risco com um dado vetorial. O dado vetorial, nem de longe, ele é o dado adequado para fazer esse tipo de trabalho. Ou, se você for gerar o dado vetorial, você tem que partir de uma base de dado raster excelente. E, de novo, tem que trabalhar, já vi, trabalhando com Landsat. Não é a melhor imagem que a gente tem para fazer um trabalho para isso aqui. Tá? A vantagem do Landsat é que ele é muito espectral, tem várias faixas do espectro. Mas, enfim, é informação disponível e, de qualquer forma, gerar um trabalho coerente, tanto quando a gente considera susceptibilidade, quando a gente vai olhar de fato a questão de declividade, por aí vai. Então, uma vez que nesse caso aqui, todas as edificações já estão lá, todo o trabalho agora passa a ser de quê? Monitoramento e controle. Tá? O risco agora já está num novo estágio. Eu não estou mais no modelo conceitual. Eu já tenho um cenário de risco instalado, eu tenho que trabalhar para que ele não se concretize. Ok? Vamos avançar. Bom, e concluindo aqui. Uma vez que eu pensei em fase de planejamento, execução, ou seja, atuei construindo meu modelo de risco previamente, e depois que eu coloquei minha edificação em pé, como é que eu vou atuar? Tá? Então, na fase de planejamento, fomenta a verificação prévia de compatibilidade ambiental de empreendimento. Então, nesse caso aqui que a gente olhou, aquelas faixas de quebra de relevo ali, eu não iria ocupar. Eu já sei que é uma área de problema, então eu não vou fazer isso antes. Então, essa análise prévia tem que ser feita. Exigência de análise de risco ambiental específica por licença, ou seja, por etapa. Eu vou ter uma análise de risco para fase de licença prévia, para instalação e operação. Tá? Algumas dessas análises elas vão se extinguir com o tempo. Por exemplo, a fase prévia foi vencida, aquela análise de risco ali ela vai cessar. As informações ali vão subsidiar o quê? A análise de risco da fase de instalação. Instalou, aí sim, a instalação e a operação, dependendo do empreendimento, elas vão andar juntas para sempre. Porque eles sempre vão precisar de manutenção, ou se eu for ampliar o empreendimento, enfim, seja lá o que for. O monitoramento de risco, ele tem que estar dentro do condicionante de licença, então não basta eu trabalhar com as minhas medidas mitigadoras, eu tenho que sempre distribuir então o quê? Um termômetrozinho de indicação de risco. Igual a gente vê com questão de barragem agora. Choveu demais, a classe de risco subiu. Isso ali é informação em tempo real. Então esse condomínio aqui, nesse caso, o condomínio, ou seja, a conferência de empreendimento, ele teria que ter algo similar, tá bom? Bom, sensibilização com relação à análise de risco, porque muita gente ainda acha que isso é conversa de consultor para vender trabalho, tá? Mas é importante. E aí uma questão que a gente tem que discutir bastante, aí tem até o pessoal da defesa civil, que seria o quê? Até onde é o papel do licenciamento ambiental e a partir de que ponto passa a ser um problema de defesa civil, no caso. Tá? No caso de um condomínio específico que a gente estava analisando, fez o quê? A gente pegou o estudo geotécnico e analisou. Tinha o Danilo geólogo e a minha formação eu sou engenheiro agrônomo.
Então a gente parou e olhou assim, ó, essa situação aqui, de tais casos aqui, está inviável. Pode vir um engenheiro civil da NASA me falar que tem tecnologia que para mim não importa, o risco é muito alto. Só que aí eu, licenciamento, vou me manifestar sobre isso? Não. Pega esse estudo, manda com todo o meu arrazoado e a defesa civil que vai se manifestar. Então eu, licenciamento, não tenho por que puxar essa atribuição para mim. Mas eu sei, no caso a equipe, tinha base técnica para falar, então eu vou falar, vou fazer meu arrazoado e vou mandar junto com o estudo para quem? Para quem tem competência para isso analisar. Então vai para a defesa civil e aí ela vai bater o martelo. Em quem fica e quem sabe. Tá? Mas esse limite aqui tem que ser claro e quem lida com burocracia sabe. Que às vezes tem um jogo de empurra-empurra. A culpa não é minha, a culpa é do outro. Ou não sou eu que tenho que fazer, quem tem que fazer é o outro. E isso se arrasta por muito tempo. Tá? E isso pensando o quê? De forma prévia. Tá? Em fase de planejamento. Agora, uma vez que eu já executei, ou seja, peguei o meu parcelamento de solo ali, igual já existe aquele ali, vou fazer o quê? Aplicação constante do plano de manutenção. Se existir plano de manutenção. Se não, tem que ter um fomento para que ele exista. Tá bom? Inspeção regular. Nesse caso lá, a gente viu numa vistoria que estava tendo esse problema de erosão no pé do muro de arrimo. Mas quando é que o IBRAM vai voltar lá de novo? Tá? Então isso é algo que tem que ser interno ao condomínio. Ele tem que tomar conta disso. Ou a empresa que estiver exercendo qualquer atividade que envolva risco. A avaliação do nível de risco e surgimento de novas fontes de risco. Então a análise de risco, ela, vamos supor, ela não acaba, ela acompanha o empreendimento enquanto ele existir. E ela é dinâmica, ela vai se alterando ao longo do tempo. Tá? E a revisão do plano sempre que necessário. Porque um negócio, um empreendimento, enfim, é algo que é dinâmico, vamos supor, ele é vivo. Então, conforme ele vai se modificando, se alterando, a gente tem que estar adequando a nossa realidade de risco à nova realidade do empreendimento. Tá bom? Só deixando os contatos para vocês. Quem quiser entrar em contato, tem e-mail, tem site, tem as redes sociais, pode ficar à vontade. Era isso. Obrigado. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Charles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? A gente fez esse fechamento falando sobre análise de risco focado no licenciamento ambiental. Na semana que vem a gente vai entregar mais conteúdo na área de licenciamento. A gente vai continuar a programação de vídeos aos sábados falando de licenciamento ambiental. Não deixe de acompanhar também a nossa programação sobre gerenciamento de área contaminada, que a gente publica os vídeos durante a semana, ou a gente realiza as lives com convidados para ter essa troca de informação, tranquilo? No mais, queria relembrar vocês das informações que a gente tem na descrição do vídeo, que seria o quê? A apresentação dessa palestra que eu fiz está disponível no link na descrição. Quem quiser consultar, pode consultar a qualquer tempo, porque é um material que fica disponível online. Outro link que tem na descrição também, que é importante, é a nossa lista de transmissão no Telegram, que é para onde eu mando materiais para você, mando sugestões, enfim, uma série de comunicações que é um caminho mais rápido da gente trocar informações, certo? E outra questão seria você deixar o seu like no vídeo, se você gostou do material, se inscrever no canal para receber as nossas notificações, ativando o sininho, porque toda vez que a gente colocar um material sobre licenciamento ambiental, área contaminada, alguma informação, vocês vão receber a notificação na hora e vão poder acompanhar o conteúdo, certo? No mais era isso, a gente se vê no sábado que vem com mais conteúdo sobre licenciamento ambiental. Até mais!